Nesse momento eu vou pedir para você olhar para a sua árvore genealógica. Porque como todo mundo sabe, uma árvore, para ela crescer saudável, as suas raízes precisam ser fortes, saudáveis, bem profundas. Então, para uma árvore crescer linda, maravilhosa, primeiro para cima, primeiro ela cresce para baixo. Primeiro ela cresce no oculto, onde ninguém vê. Primeiro cresce em suas raízes. Primeiro cresce na profundidade. E o crente, ele é assim. Primeiro ele precisa crescer no seu oculto, na sua profundidade, nas suas raízes. Para depois, aquela árvore linda, frondosa, que vai dar sombra, que vai dar frutos, ela vai ser uma árvore bem plantada, junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Fala assim, sou eu, pastora. Porém, olhando para a nossa árvore genealógica, eu quero que você olhe agora para a sua geração, ok? Gerações passadas, seus antepassados e gerações a partir de você. Então, se você tem aí um papel, uma caneta, seu bloco de notas, à medida que eu vou ministrando aqui, eu quero que você escreva a sua geração, o nome dos seus pais, o nome dos seus avós, o nome dos seus bisavós, o nome dos seus tataravós. Não me lembro, pastor, eu não sei. Não tem problema, vai até onde você lembra. E quem tem filhos, a partir de você vai escrever o nome dos seus filhos. Quem tem neto, dos seus netos. Então, gerações antepassadas, 4 gerações anteriores e a geração após você. Pastor, eu sou solteiro, não tem problema. Deus vai abençoar a partir de hoje as suas próximas gerações. Mas o que eu quero ensinar para você? Que a iniquidade, ela é como um cordão umbilical espiritual. O pastor Gesiel enfatizou isso aqui muito bem. Nós temos algo no mundo espiritual que nos liga aos nossos antepassados, que liga uma geração à outra, passando adiante o quê? Inclinações, vícios, comportamentos destrutivos. Aquilo que é pecado na sua vida, pode ter certeza que esse pecado ele tem uma raiz. E essa raiz de iniquidade, vocês entenderam muito bem a diferença de pecado, transgressão e iniquidade? Então a raiz, a iniquidade, ela tem esse poder para atingir você. Mas eu sou crente, eu estou na igreja há muito tempo, eu tenho ministério, mas existem pecados em nós que nós não conseguimos vencer, sim ou não? Pecados repetitivos. Por quê? Porque existe uma raiz. E quando o pecado se enraiza, nós trazemos heranças espirituais. Então, assim como o corpo, ele tem o seu DNA, o nosso espírito também tem. E são esses registros no seu DNA espiritual que faz com que muitos pecados, muitas maldições, muitas transgressões que se tornaram iniquidade, você até então não tinha conhecimento. Mas a partir de hoje você vai quebrar isso em nome de Jesus. Por que eu falei para você escrever aí o nome das suas gerações passadas e das futuras gerações? Porque isso vai ser arrancado hoje. Essa raiz de iniquidade, ela vai ser arrancada hoje de dentro de você. Porque olha só, iniquidade nada mais é do que esse DNA espiritual contaminado, passando de geração para geração. Se você depois em casa puder ouvir a palavra que eu ministrei quarta-feira aqui, falando sobre quebrando ciclos de dores, você vai compreender numa profundidade ainda maior. Porque você não pode mais, você não deve mais carregar legados geracionais, maldições que se enraizaram e trouxeram um nível de iniquidade. A iniquidade, ela só é quebrada, ela só é arrancada, essa raiz, quando se tem o quê? Conhecimento. Por isso que a palavra de Deus, ela liberta, ela te traz uma libertação espiritual. Então, eu quero tratar com você agora a raiz de iniquidade geracional. Aqueles que têm filhos vão ter oportunidade de arrancar essa raiz.
Por mais que você seja crente por muitos anos, entenda bem, existem raízes de iniquidade que ainda fazem parte da sua geração. Porém, a Bíblia nos ensina em Êxodo, capítulo 34, versículo 7, o seguinte: que Deus visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então você hoje tem autoridade em Cristo Jesus para quebrar todo o nível de maldição, para arrancar a raiz de iniquidade que veio das 4 gerações antes de você. E para arrancar mesmo essa raiz de iniquidade que não vai alcançar profundidade para não produzir nenhum fruto, nenhum pecado, onde você, com autoridade em Cristo, vai fazer isso em nome de Jesus. Ai, pastora, põe a mão na minha cabeça. Não, é você. É você. Você tem autoridade. Então, Cristo nos revela uma libertação total. Quem crê, diga amém. Cristo nos revela essa libertação total. Cristo, através do sangue, nos revela as raízes de iniquidades geracionais. Eu não tenho tempo para aprofundar muito, mas se você depois quiser ter acesso a uma profundidade maior, você entra lá no meu Instagram, Raquel_Costa P. Lá eu tenho uma apostila que eu coloquei diante de tantos estudos, toda questão de raiz de iniquidade, que seja geracional, que seja financeira, que seja em qualquer área emocional da sua vida, tá bom? Lá você vai ter ações práticas para arrancar essas raízes. Mas vamos aqui caminhando, eu quero mostrar uma pessoa que todo mundo conhece, todo mundo ama. Quem ama Davi? Todo mundo, né? Ai, lindo. Homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele plantou uma árvore genealógica maldita por causa das suas raízes. A raiz genealógica, quer dizer, a árvore genealógica, a raiz sobre a geração de Davi. Nós vamos descobrir quais são os ciclos de iniquidade que envolve uma geração, que envolveu seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós, que envolve você, envolve os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Ai, pastora, está amarrado em nome de Jesus. Não é amarrar, é arrancar. Através do nome de Jesus. Mas para arrancar uma raiz, você precisa reconhecer que ela está lá. Tá? Ninguém é tão perfeito o suficiente para falar assim, não tem nenhuma raiz de iniquidade. Temos. Então vamos lá. Davi. Quem? Davi. Quem era o pai de Davi? Jessé, correto? Jessé. Vamos pegar de Jessé para Davi. Eu vou caminhar com você na genealogia de Davi. Tudo bem? De Jessé para Davi. Qual raiz que foi identificado ali? Uma raiz de rejeição. Quando nós olhamos, olha aí, a história de Davi. Nós vemos que mesmo ele sendo escolhido por Deus, ele carregou marcas de profunda rejeição familiar. Por quê? 1 Samuel 16 diz assim: então disse Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, que está onde? Mas um lugar bem específico, porque apacentar as ovelhas é bonito, né, bispo? Ele estava no curral, ele estava num lugar sujo, ele estava num lugar desprezível. Não, pastor, ele era pastor. Gente, não é esse pastor hoje que a gente vê aqui, né? Davi, ele estava no curral. Porém, na apresentação a um profeta, a uma autoridade, o pai já excluiu ele. Todos os meus filhos estão aqui. Samuel falou, mas nenhum destes é escolhido. Tem mais alguém? Ah, tem. Está lá no curralzinho. Está lá apacentando as ovelhas. E essa raiz que Jessé deixou para Davi foi uma raiz, olha só,
que gerou sentimentos de exclusão. Você não é importante para mim não, Davi. Se é alguém que vai ser ungido ao rei de Israel, está aqui entre os mais bonitos. Não você não, fica lá. Você está aqui para poder cuidar de ovelhas, cuidar de animais. Outra, desvalorização. Seus irmãos são mais dignos que você. Jessé desvalorizou a pessoa de Davi. Você vive isso na sua casa? Você viveu isso com seus pais? Seus pais viveram isso com seus avós? Raiz de iniquidade. E a rejeição familiar. Você não se encaixa entre nós. Foi isso que Jessé mostrou para Davi. Mas quantos de nós carregamos essa mesma marca? Visita aí a sua história familiar. Teve alguma dessas raízes? Você sofreu, seu pai, sua mãe, ou você está fazendo seus filhos sofrerem, ou você está vendo a sua geração sofrer isso. Isso é iniquidade, porque vem dos nossos antepassados. Agora a gente vai pegar de Davi, fala assim comigo, de Davi para Salomão. Então vamos lá, a raiz do mau exemplo. Davi foi pai de Salomão, todos sabem? Sim, porém, apesar de Davi, ele ser um homem segundo o coração de Deus, ele deixou um legado problemático para Salomão. Ele, através dos seus erros morais, deixou um legado geracional muito difícil para Salomão ele ter que conviver. Porque a raiz que Davi deixou para Salomão gerou nele poligamia descontrolada. A gente sabe que Salomão, um dos homens mais inteligentes, mais ricos que pisou, sim. Mas você sabia que Salomão ele tinha 1000 mulheres? Você sabia? Isso veio da herança do pai. Davi, quando ele estava lá no palácio, que ele cobiçou Betseba, que era mulher do seu oficial, do seu amigo Urias, foi aí que entrou na geração de Davi essa questão da poligamia. Então a gente vê também que na raiz que Davi deixou para Salomão, teve ali violência familiar. Vocês conhecem as histórias dos filhos de Davi? Gente, que coisa horrorosa. Meu Deus, se você for estudar dos 18 filhos que Davi teve, você olha assim e fala, que família é essa? Que rei que governou bem todo Israel, mas não conseguiu trazer um governo para sua casa. Porque a violência familiar, os filhos de Davi viveram em conflitos, em estupros, em assassinatos. Olha a raiz. Davi manda matar quem? Urias, para ficar com a sua esposa. Adultério, sim ou não? Homicídio, prostituição, pecados que foi dando vezes, que foi sendo alimentado e aí foi alcançando profundidade na geração de Davi. Primeiro filho que Davi teve com Betseba, o que acontece com ele? Morreu. Deus, ele é estrategista, ele é especialista em nos dar uma nova chance. Mas os filhos de Davi, olha só, Aminon e Absalão, foram envolvidos em graves pecados, resultando em tragédias familiares. Por quê? Davi, quando o profeta Natã encontra com ele, ele conta uma história. Que ele era um rei que governava e ele precisava, ali, diante do seu reinado, cuidar das pessoas. E quando o profeta Natã confronta Davi com o pecado dele, isso traz um descortinar. Todos nós temos nas nossas vidas um profeta, que ele vai apontar seu pecado, seu erro. Mas nunca que vai ser para envergonhar você. É para fazer com que as suas raízes, elas sejam curadas, saradas. E aquelas que não tem que ser curada nem sarada, vai ser arrancada de uma vez por todas. Mas o estupro de Tamar por Aminon, a filha de Davi, Tamar, foi estuprada pelo seu irmão Aminon.
E aí, o assassinato de Aminon por Absalão. Absalão sabe ali do estupro de Tamar, ele vai lá e mata o seu irmão Aminon. E a revolta de Absalão contra o seu pai. Absalão se revolta contra Davi porque ele queria ocupar o reino. Ele queria ocupar o trono do rei Davi. Davi então não agiu como um pai responsável, sendo omisso no quê? No tratamento da violência contra Tamar. Ele não fez nada. Sua filha foi estuprada e Davi não fez nada. Ele sabia. O que é isso? Ele aceitou uma condição, uma maldição que se tornou uma raiz de iniquidade. E aí traz a falta de disciplina. Ele não soube agir. Ele não agiu adequadamente com seus filhos. Quantos de nós, na nossa criação com os nossos pais, a gente tem pais que são totalmente displicentes na educação dos seus filhos? Às vezes você teve uma educação, não teve o pai, não teve a mãe, ou você está com seus filhos na mesma coisa. Gente, disciplina é fundamental. Disciplina é fundamental, correção é fundamental, porque se não houver, olha o que aconteceu com Davi. Então, em 1 Reis diz assim: também seu pai nunca tinha contrariado, dizendo, por que fazes assim? Quando a gente não tem uma disciplina, pode saber que as raízes de iniquidade, elas estão alcançando profundidade. E essas profundidades vão trazer produção de frutos. Aí vamos pegar aqui, fala comigo assim, de Salomão para Roboão. Salomão, filho de Davi, vou pegar só Salomão, tá bom? Você tem 18. De Salomão para Roboão. Roboão, filho de Salomão. Salomão, mesmo com toda a sua sabedoria, deixou para Roboão um reino em crise moral e espiritual. Por quê? Por causa de raízes de iniquidade geracional. E aí a raiz que Salomão deixou para Roboão foi de idolatria estabelecida. Templos para deuses pagãos construídos por Salomão. Tem o templo de Salomão lindo lá que ele construiu, não tem? Mas teve templos de deuses pagãos que Salomão permitiu. Opressão do povo, trabalhos forçados e impostos pesados. Foi o reinado de Roboão, oprimindo o seu povo. Reino espiritual enfraquecido. Olha o reinado de Roboão. O coração do rei havia se desviado de Deus. E uma liderança autoritária. Ele impunha. Ele fazia questão de oprimir o povo. Ele tinha ali, Salomão como seu pai, Davi como seu avô. Ele não poderia ter pegado o modelo de Davi como rei e continuar governando, reinando em Israel, como seu avô Davi, sim ou não? Mas por que ele fez o caminho inverso? Por que ele errou? Por que ele decidiu continuar no caminho errado? Por causa da iniquidade. E a iniquidade, quando ela é enraizada, ela é assim. Você quer fazer o bem, pastor Daniel pregou, mas aí você vai e faz o mal. Por quê? Porque existem raízes profundas de iniquidade na sua vida. Fala comigo assim, Roboão. A consumação da iniquidade geracional. Roboão recebeu toda essa herança maldita. Maldita. Iniquidade são heranças malditas que vêm da maldade. Então o pecado que você comete, quando você não consegue se libertar dele, peca 1, 2, 1000 vezes, é porque esse pecado tem uma raiz de iniquidade. Porque a Bíblia fala, peca, confesse uns aos outros para que sejam perdoados, mas não cometam mais. Cometeu de novo, tem raiz, é iniquidade, não é mais pecado. 1 Reis 12:14 diz assim, meu pai vos carregou de um jugo pesado, porém aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões.
Babilônios. O reinado de Roboão sobre o seu povo, aonde a raiz de iniquidade não foi arrancada. Essa raiz de iniquidade entra no coração, na vida de Davi, por causa do seu pai Jessé, por causa de uma rejeição. Quantas raízes de iniquidade talvez você não esteja aí presa por causa dos seus antepassados. Por isso que essa palavra eu pedi para você anotar aí as suas gerações da sua para a quarta e das suas posteriores. É para você compreender que às vezes você está preso, cativo, num cativeiro espiritual de pecado, porque seus antepassados pecaram, não tiveram conserto com Deus, e aí criou-se o quê? Raiz. E raiz, quanto mais profunda ela alcança, mais difícil de ser arrancada. Mas para um entendimento maior, eu estou trazendo só uma pincelada sobre essa questão geracional. Porque você precisa entender e compreender a história da sua geração. Para que a geração a partir de você não sofra mais o que você sofreu, seu pai sofreu, seus avós, seus bisavós, seus tataravós. Tem que quebrar em nome de Jesus. É adultério, é divórcio, é poligamia, são vícios. Se você vê isso repetidamente acontecendo na sua família, tem raiz. Tem raiz. E não é simplesmente só você pedir perdão, não. É entrar em batalha espiritual para arrancar. É com força. É com força. O reino de Deus é tomado por força. Lá na minha casa, eu contei aqui quarta-feira, eu tive uma baita experiência com Jesus, Espírito Santo. Foram todo mundo, flor, cid e pérola, para o encontro 120. Fiquei lá. Sábado de manhã. O que uma mulher casada faz sábado em sua casa, onde trabalha a semana inteira? Fui dar faxina na minha casa. Mas de repente estou eu lá, juntando as roupas no cesto para poder levar para lavar, porque lá eu consigo lavar. Eu lavo roupa só uma vez na semana, tá? Tô bem lá e Deus fala comigo assim, vai pro quarto das suas filhas. Eu, oi? Tá. Fui pro quarto das minhas filhas. Chegando lá, o Espírito Santo falou para mim assim, vou abrir agora a sua visão espiritual. Eu, tá bom, Espírito Santo. Comecei a ver demônios, muitos demônios. Pulando na cama delas, pulava de uma cama, pulava para outra. Entrava no guarda-roupa, saía do guarda-roupa. Aquilo eu fui me arrepiando. E foi o tempo que eu estava gastando meu tempo muito de sentar e conversar com as minhas filhas por 1, 2, 3 horas para ensinar. Errou, pecou? Não tem problema não, vem aqui. Vamos sentar, vamos aprender, é Bíblia, né? É óleo, é azeite, pega, unge, tira a roupa, unge o corpo inteiro. Mas eu falei, meu Deus, por que está insistindo isso? Eu fui identificar que era o quê? Iniquidade. Por isso que eu falei, pastora Silmara, que era uma revelação de Deus mesmo. E quando eu comecei a orar, peguei meu manual de libertação, que eu fui falando o nome de todas as regências, e eu fui abrindo as portas, janela da minha casa, abri tudo. Eu comecei a gritar dentro da minha casa, Satanás. Olha, pastora Marta, imagina eu, né? Eu gritando. Eu odeio gritar, odeio grito, não gosto. Mas eu comecei a gritar, Satanás, você sai daqui em nome de Jesus. Regência, essa regência, eu comecei a falar. Gente, porque expulsar demônio não é falar nomes de entidades da matriz africana, tá? Vocês entenderam? Que às vezes a gente não pode falar muito. É regência, aqueles nomes são entidades de uma religião. E eu comecei a falar, essa regência de desentendimento, regência de contenda, espírito maligno, demônio que traz isso, demônio que traz aquilo, sai daqui, sai em nome de Jesus. Eu comecei a expulsar, sai daqui, parecia que eu estava com alguém brigando com alguém dentro da minha casa. A autoridade. E quando eu vi que era uma raiz, eu falei, porque o Espírito de Deus revela. Raiz de iniquidade. Nessa apostila que eu escrevi,
Lá estão todas as raízes, todas as moradas de autoridade espiritual maligna. Eu abri, falei, não é à toa que eu fui estudar, né? Abri e fui falando, raiz de iniquidade, nesse sentido aqui, eu estou arrancando agora em nome de Jesus. Porque Deus, Ele deu autoridade a você, e é você que vai arrancar isso pelo poder do nome de Jesus. Mas você precisa conhecer, você precisa ter acesso ao mundo espiritual. O mundo espiritual é muito real. O mundo espiritual, ele age de uma forma que você não compreende se você olhar com seus olhos naturais. Tem que ter o olhar espiritual, porque você é espiritual e discerne as coisas espiritualmente. Não adianta você querer chegar na sua casa hoje e falar assim, cadê? Não, oração, jejum, é busca, Deus revela, vai sofrer perseguição, vai sofrer situações constrangedoras, mas é porque uma guerra espiritual foi travada. Só que você não pode perder essa guerra, não. Não perde, não. Porque senão você vai comprometer toda a sua geração. Mas a gente não está falando de raiz? Olha, bispo, a raiz da geração de Davi. Aí a gente vai lá no Novo Testamento. Jesus, ele é conhecido como a raiz de Davi. Em Jesus, ele arrancou a iniquidade da geração de Davi. Jesus, um dos atributos que ele tem é a raiz de Davi. Então, quando Jesus ele entra na história e Jesus ele tem a sua descendência, ele é descendente de Davi, nele é quebrado toda a maldição, em Jesus é arrancado toda a raiz de iniquidade, e em Jesus, através do sangue, ele purifica a nossa vida, ele purifica a nossa geração, e ele vai purificar a sua vida hoje através do sangue. Se coloque de pé aí no seu lugar, porque Jesus, ele é a raiz de Davi. Jesus, ele é aquele que na cruz, por sangue, ele comprou e justificou você e toda a sua geração. Então levante as suas mãos agora, e eu quero ensinar algo para você. Você escreveu aí suas gerações antepassadas, suas próximas gerações. Mesmo você sendo jovem, adolescente aqui, mas não tem filhos, mas você já vai sair daqui, olha, tendo as suas próximas gerações sem nenhum nível de raiz de iniquidade. Então você vai fazer um ato profético na sua casa. Você vai comprar um suco de uva, o que seja o mais puro e integral possível, porque o sangue, ele traz a remissão. É a remissão. Você vai fazer a remissão da sua geração. Ok? Você vai chegar na sua casa, não precisa ser hoje, um momento onde você vai tirar um dia de jejum, um dia de oração, e você vai fazer a remissão da sua geração. E aí você vai procurar na sua casa um lugarzinho onde tenha terra mesmo, tá? E vai derramar esse suco de uva. Porque na ceia nós tomamos o suco de uva simbolizando o sangue de... E ele nos limpa e nos purifica. Esse sangue vai entrar no seu terreno, no seu território para purificar a sua família, e vai pegar da sua geração e as 4 gerações passadas. Vai pegar da sua geração, das próximas 4 gerações após você. Fez isso? Pega azeite mesmo, azeite de oliva. E você vai ungir a sua casa. Aí você pode ungir toda a sua casa. Porque o azeite é a unção. O azeite, ele traz a personificação da presença do Espírito Santo.
É Ele que vai trazer uma nova unção sobre a sua casa, em nome de Jesus. Então feche seus olhos. Deus, o Senhor nos deu autoridade como igreja. E nessa noite, Pai, por o Senhor nos trazer a esse lugar e desvendar os nossos olhos espirituais para aquilo que o Senhor está nos trazendo, entendimento, conhecimento. Eu venho orar agora pelas gerações de cada um dos teus filhos aqui, Senhor. As gerações antepassadas, as gerações vindouras, as próximas gerações. É através do sangue que nos comprou, que nos redimiu, Jesus, porque foi o teu sangue. Tu és a raiz de Davi, a raiz que trouxe a quebra de toda iniquidade na geração de Davi. E assim, ó Deus, consequentemente chegou até as nossas casas, porque nós declaramos que sim, tu és a raiz de Davi, aquele que com sangue foi lá nas raízes das gerações, das nossas gerações, e nos purifica e nos resgata. Mas antes, Jesus, perdoa os nossos pecados. E se você depois puder trazer à luz todo o pecado, quando Jesus ele entra, ele é luz, as trevas se dissipam. E você vai escrever todo o pecado que você tem cometido, que seus pais, seus avós, seus bisavós cometeram. E vai, em nome de Jesus, arrancar essas raízes. Porque é só pelo sangue que nós fomos comprados e justificados. E é esse sangue que vai trazer saúde às suas próximas gerações. Amém? Deus abençoe. Aleluia, poder na cruz, da cruz ressoa a mensagem fiel, cheia de poder, chamando o homem perdido para em Cristo crer. Mesmo em meio às tempestades, ela firme sempre está, que Jesus veio ao mundo para todos resgatar. Aleluia, aleluia, a palavra da cruz é poder. Aleluia, aleluia, para todo que nela crê. Na cruz morreu o Cordeiro para a vida nos dar, e por seu grande sacrifício veio o homem salvar. Sua morte trouxe vitória sobre a morte, sobre o mal, e brilhou a luz da graça sobre o mundo em geral. Aleluia, aleluia, a palavra da cruz é poder. Aleluia, aleluia, para todo que nela crê. Não me envergonho da cruz, pois é vida para mim. Nela encontro esperança e um caminho sem fim. Foi por ela que se abriu
a entrada para o céu, quando Cristo nos remiu com amor eterno e fiel. Aleluia, aleluia. A palavra da cruz é poder. Para todo que nela crê. Hoje a mensagem ecoa para quem quiser ouvir. Há perdão e nova vida para quem a receber. Cristo chama com amor, vem sem medo, vem agora, pois na cruz há salvação e esperança que não demora. Aleluia, aleluia. A palavra da cruz é poder. Aleluia, aleluia. Vida eterna em Cristo há de ter.